para mais um aprendizado, né? Para a nossa caminhada de dia a dia. Sabemos o que é importante em nós é o que está dentro de nós. Então vamos levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecer essa oportunidade de estarmos num tempo espírita, onde viemos comunicar com a espiritualidade, viemos fazer nossos pedidos, nossos agradecimentos por todos os acontecimentos nossos, familiar, para aqueles que estão no livro de prece, encarnados, diante da necessidade de cada um, que esses nossos fluidos salutares de radiação e de evolução possam envolver esses dois mundos. Que essa nossa prece também envolva a todas aquelas pessoas que estão nos hospitais, acamadas, e até aquelas que também receberam algo, que estão voltando para o seu leito, para mais uma prova, uma expiação. Então, sendo assim, Pai misericordioso, escutai a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não deixeis ser cair em más tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males que assim seja. Mais uma vez, Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, Manuel Francisco da Luz, que é o guia e protetor da nossa casa, e essa espiritualidade está sempre conosco, nos lembrando porque de segunda-feira nós damos aberto mais uma atividade da noite de hoje, que assim seja. Fica à vontade, meu irmão. Uma boa noite a todos. Boa noite, Senhor esteja com todos nós. Então, meus irmãos, o tema de hoje que eu me escolhi é o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Veja que na parte que eu deixei maior, a gente está falando ali sobre o egoísmo, né? Como amar o próximo como a si mesmo, se a gente não se libertar desse egoísmo. E aí, falando sobre egoísmo, a gente vai ver que, assim como tudo, assim como Deus é perfeito, e até nessas questões do sentimento, o egoísmo, ele é um sentimento que ele é utilizado. Ele foi muito bem utilizado nos primórdios, né? Ele está lá no nosso instinto de sobrevivência. O egoísmo, às vezes a gente hoje, em graus menores, a gente pode identificar até nas nossas crianças, né? Quando a criança diz assim, minha mãe, meu pai, meu brinquedo, isso é meu, tudo é meu, né? Ela não tem ela não consegue muitas vezes, a criança no início, fazer uma questão de divisão, né? Entender aquilo que pode ser dividido, aquilo que pode ser, né, compartilhado. Mas isso é natural, porque isso é o instinto de sobrevivência, ela está ali para fazer um instinto de proteção, né? Se a gente for pegar os primórdios, a gente talvez colocaria assim, essa caverna é minha e ninguém toca, né? Essa carne que eu tenho aqui, que eu consegui caçar, ela é toda minha e ninguém vai tocar nela. Só que ao passo que a gente vem na nossa evolução, e aí o nosso irmão de Nazaré veio e trouxe todos os exemplos dele, né, na sua caminhada. E a gente vai perceber que todos os exemplos de Jesus, os maiores milagres dele, não foi um milagre de manifestação, né, assim, uma mágica, ou uma troca, né, ou o mover de uma montanha, como ele mesmo cita, né, sobre a questão da nossa fé. Mas sempre foi um atributo ao próximo, né? Ele sempre mostrou uma questão de levantar, de pegar, de perceber o que aquele irmão estava necessitando. O que precisa, ele pergunta, né? Para o cego, né? O que está necessitado?
Então é sempre essa troca, né? Essa visão diferente de você olhar para o outro, né? Com aquele olhar de compaixão. Mas como a gente vai olhar com um olhar de compaixão se a gente está, né, ainda ligado a esse sentimento de egoísmo? E quando eu falo isso é pela questão da gente, às vezes, a gente não está, assim, vamos dizer, nos condenando, porque esse é um sentimento que foi colocado. Então vamos trabalhar diferente, né? Vamos trabalhar como se fosse uma questão de um exercício, né? Como é que a gente consegue se desligar disso aqui? Como é que a gente vai desconectar desse egoísmo, né? Já que ele era necessário e agora a gente percebe que ele já não é tão necessário, né? Eu sempre digo na nossa infância, né? Eu venho completar daqui a um tempo, eu vou completar meio século de vida. Na nossa infância, minha infância, talvez de uma grande maioria, assim, eu sempre digo, né? Nós vivemos uma época que a gente sobrevivia, né? Os nossos avós mais ainda, né? A infância deles era muito difícil. Era uma infância de sobrevivência. E é por isso que a gente às vezes coloca, não, mas meu pai lá, quando, só no olhar ele já corrigia aquele irmão, né? O filho, só no olhar, porque era necessário. Era às vezes um pouco de alimento, né? Para dividir por 10 filhos ali, nossos irmãos, né? Pouco. À medida que tu vai conseguindo, que a gente vai evoluindo, vejam que a própria natureza, ela vai, né? A abundância, né? Ela vai contribuindo também. Né? Aqueles alimentos que a gente não via, hoje a gente tem. Mas por que ainda a gente está ainda tão centrado no egoísmo? Né? Se a gente tem, né? Se a gente consegue compartilhar. E aqui eu não estou falando só de questões materiais, mas hoje a gente tem as visões, né, dentro de uma rede social, a gente consegue compartilhar amor também, né? E o que a gente percebe hoje é que há mais uma questão de ódio, né, dentro dessas redes, né? Trabalhando só a palavra do egoísmo, pegando no dicionário, egoísmo, amor exagerado aos próprios interesses. Exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo. Orgulho, presunção. Eu estou certo, a minha visão está correta, está todo mundo errado. Né? É igual quando a gente pega uma inverdade, né, um fato que aconteceu e a gente acredita naquilo. A gente diz, não, mas não pode ser mentira porque eu acredito nisso. É justamente como eu me considero. A ação, essa ação eu ia tomar dessa forma. E aí depois a gente vai perceber que aquilo ali não era algo correto, né? Que aquilo ali não era a verdade. Então quando a gente coloca, tu vê que esse capítulo ele aborda assim, o início dele. Acho que eu nem trouxe aqui. Vai trazer que o egoísmo é a fonte de todos os vícios. Olha só como é que ele inicia o capítulo no Evangelho. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Se a gente não derrubar o egoísmo, a gente vai ficar patinando. À medida que que a nossa evolução, e a gente percebe que existe evolução, e aí a palavra, até agora eu vou fazer uma correção na palavra que eu aprendi com um amigo meu. É interessante a gente não usar a palavra evolução, e sim progresso. Porque ele diz que evolução nem sempre quer dizer alguma coisa boa, né? A gente pode dizer, não, evoluiu para um câncer, ou evoluiu para, né? No hospital a gente diz, não, a questão dele evoluiu, né? E às vezes é para algo negativo, o progresso não. Então, como a gente trabalha com progresso, ele já diz assim, o egoísmo é uma chaga. Ela tem que desaparecer. Se ela não desaparecer, a gente vai continuar patinando. E como a gente vê que coisas assim que acontecem, né? Vamos pegar um exemplo aí, guerra. Se a gente conseguisse tirar o egoísmo, será que continuaria a guerra? Divisão de terra, né? Não, pega mais um pedaço aí, essa pedra é tua, fica com esse pedaço, traz para cá. Será que a gente não conseguiria acabar com a guerra? Mas aí se a gente for pegar lá no início, né? O egoísmo ele era necessário, porque ele teve que haver um progresso, teve que haver as divisões. Mas será que hoje, aí é uma reflexão, será que hoje, com tanta tecnologia, com tanta abundância, com tantas descobertas, com tanta ciência,
Com tanta troca de informação hoje, né? Será que nós necessitamos ainda de guerra? Será que ainda é algo que ainda existem pessoas que dizem, não, está correto, tem que mais que invadir lá e destruir, porque um lado está correto. Será que ainda é necessário isso? O capítulo ele continua assim: ao Espiritismo, aí é a nossa missão, né? Está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Tem um meme do Tiririca, assim, que é engraçado, né? Que ele diz assim, né? Fui tentar fugir de mim, mas aonde eu ia, eu estava. É uma besteira, mas é uma verdade. Nós não conseguimos fugir de nós. Por isso que ele diz que é tão difícil. Porque a consciência vai atrás de nós. E a consciência é a fagulha divina. Ela bate em todos. Não adianta, ela vai bater. A gente pode tentar mascarar ela por fora, não, isso eu não estou sentindo, eu estou correto, ele que vai ter que pedir desculpa. Mas lá dentro, no nosso íntimo, ele fica batendo. E a realidade de cada um de nós, ela é produzida por nós. Nós podemos estar no meio, né, numa floresta, num lugar lindo, numa casa maravilhosa, e estar no inferno interno. Se não fosse assim, se as pessoas não tivessem infernos internos, não teríamos suicídios. E quantas pessoas ricas, né? Pessoas que a gente diz assim, mas como? Essa pessoa tem tudo. Mas ela não tinha paz, né? É algo que é uma questão assim de reflexão. E quando eu fui chamado para a questão de fazer a palavra de hoje, eu pensei assim, eu quero pegar o tema que é o mais difícil para mim. Porque é que nem a gente fosse estudar para uma prova, né? O que a gente tem que estudar? Eu tenho dificuldade de matemática, então eu vou focar em matemática. E esse tema, ele é muito difícil. Ele é muito difícil. Porque a gente, no dia a dia, a gente se perde. A gente se perde, cara. Digo isso de exemplo, assim. A gente está no trânsito e a gente se perde. Não, é meu lado, é meu, eu estou correto, é aqui que eu tenho que estar, o outro me fechou, ele está errado e o bicho pega e já xinga. Eu que estou correto, numa fila, não tem que esperar. Como assim? Não tem que esperar. Isso tudo são exemplos de egoísmo. Olha só o que ele diz. Amor exagerado aos próprios interesses, ou seja, ao meu interesse. Eu não estou preocupado com o outro, eu estou sabendo se o outro está atrasado, se aquela pessoa que está trabalhando ali, às vezes, no caixa, ela está com dificuldade. Eu não tenho esse olhar. O olhar é totalmente meu aqui. Eu só consigo me ver só. O alcance é muito curto. Tem uma passagem do Livro dos Espíritos que ele diz sobre a questão de premonição. Olha só. Pergunta se o espírito ele tem essa propriedade de prever, né? E ele diz que para alguns, só espíritos de grande linha, ele é colocado. Mas aí eles tentaram explicar como é que ele consegue prever o futuro? O futuro ele aconteceu, tipo como se fosse uma cena que aconteceu. Olha o exemplo que ele coloca. Seria mais ou menos você estar em cima de uma montanha, onde você visualiza através da montanha dois objetos. Um trem, né? Que tu vê o trem lá e que tu vê que aqui a ponte está ali. O que é na sua premonição que vai acontecer se o trem continuar? Vai cair na ponte. Quem está dentro do trem não vê isso. Mas o espírito que está deslocado, tem uma visão ampliada, consegue visualizar. É mais ou menos isso que eles pedem para a gente, para que a gente tenha um olhar afastado. Porque às vezes a gente se coloca na visão de um problema e a gente entra naquele problema. Né? Então aquele problema é maior do que tudo, só eu sofro nesse planeta, e mais ainda, né? Esse planeta me deve, né? O planeta deve. O planeta está devendo alguma coisa para mim, né? Porque eu sou melhor, eu sou filho de Cristo, né? Sou filho de Deus. Também sou herdeiro, né? Então esse planeta ele tem que me devolver algo.
Mas a pergunta é, o que eu contribuí para o planeta? O que nós fizemos, né? E o planeta, o nosso mundo, o primeiro mundo é o nosso lar. É a nossa casa. São as pessoas que a gente convive. Mas é onde é o mais difícil, né? Onde a gente tem os maiores perrengues ali. Mas essa é a escola divina. Né? Reencarnação, nos coloca de novo aqui, a gente esquece nosso passado, para a gente zerar, né? Já pensou nisso? Já pensou nós temos uma dívida gigantesca, uma dívida impagável, e alguém chegar para nós e falar assim, meu amigo, eu vou zerar a tua dívida, começa hoje, do zero. Do zero. Do zero, começa hoje, começa a fazer hoje. Como fazemos isso? Eles nos dão a oportunidade, a gente se zera o jogo, sabe? E a gente começa com novas possibilidades. E a parte positiva, que a gente ainda traz aí um pouquinho de bagagem, um pouquinho de conhecimento. No texto, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 32, ele traz o título, ele fala assim, o amor tudo sofre. A questão do espiritismo também é uma questão, a doutrina quando eu iniciei por causa da minha sogra, tá, pessoal? Então, assim, ela não é uma doutrina fácil. Quando começou, eu falava assim, meu Deus, mas é só pancada, cara, não tem nada assim, tem um caminho mais curto, sei lá, alguma coisa que a gente, né, sei lá, um amuleto, não sei, um incenso, sei lá, alguma coisa que dê para... Não tem. Era tudo assim, não, mas a culpa é sua. Não, mas é tu que tem que fazer. Não, a espiritualidade está te ajudando, mas tu que tem que dar o primeiro passo. Tu que tem que fazer. Quando a gente vai na Bíblia, Jesus fazia a mesma coisa. Quando ele vai multiplicar pães ou peixes, o que ele tinha em mãos? Mesmo que pouco. Pão ou peixe. Quando eles vão produzir mais azeite, o que ele pede para que traga? Um pouco de azeite. Nós não conseguimos progredir, eu digo, multiplicar o nada. A espiritualidade ela vai nos ajudar a multiplicar, mas a gente precisa colocar um pouquinho. Se for para aumentar o leite, que a gente traga 1 ml. Se for para o peixe, é a mesma coisa. É isso que Jesus traz. Ele falava, não, mas me traz o que você tem. Me traz um pouquinho. Vai lá nas casas e traga um pouco. E aí sim eu vou multiplicar. Mas do nada, meus amigos, aí não dá. Aí não tem condição. O amor tudo sofre. Tudo sofre é a passagem de Coríntios, né? Que para mim é uma das mais lindas, que é o Coríntios 1 ali, né? 13, né? O amor tudo sofre, né? Mesmo se eu falasse a língua dos anjos, né? E eu não tiver amor, eu nada seria. Posso falar tudo, posso ter tudo, se eu não tiver amor, nada. Né? Não produz nada. O noticiário terrestre reporta-se diariamente os desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Furto, contenda, injúria e perversidade aparecem todos os dias invocando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores, infelizes, crianças, toda parte sofrem abandono e aflição sobre a legenda celeste. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Esses dias eu estava pensando, li um texto que falava assim, daqui a 100 anos, a maioria de nós não existirá mais. Eu fiquei assim, óbvio, né? Talvez sobreviver até os... eu vou fazer 50, vou estar com 150, então... Não, ele quer dizer mais. Talvez daqui a 100 anos você não seja nem lembrado. Como assim? Nem lembrado.
Não, talvez ninguém mais fale o seu nome. Como assim? Não, ninguém nem tem a sua foto. Aí, não pode. Quantos de nós têm fotos do tataravô e falam dele na mesa? Talvez poucos, né? Mas isso que ele está dizendo é isso. A nossa vida é tão... É um fio. Sabe? É uma linha assim. É um fio. Que ele pode ser desconectado a qualquer momento. A gente fez o nosso contrato na espiritualidade, né? De encarnar, de ter o nosso prazo aqui, que a gente não... Né? Graças a Deus não sabe, né? Não tem a nossa previsão. Mas a gente pode ser desligado a qualquer momento. E às vezes quando a gente tem esse ato de egoísmo, a gente acha que a gente é, como se diz o ditado popular, né, a última bolacha do pacote. Aquele que está correto em tudo. Aquele que tem a visão certa, correta, né? Por justamente o egoísmo está conectado com a gente. Quantas coisas a gente modificou, assim, tinha aquela certeza, e depois que modificou as coisas aconteceram melhor. Quantos de nós já não errou? E graças a Deus a gente erra, né? Graças a Deus a gente está errando, mas a grande questão é a gente poder aprender com esses erros. Né? Continuando aqui, ele diz: o amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, esposando-lhes as lições e dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela, nem se desmanda. Abraça o sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura a quem ama a razão da própria felicidade. Amar o próximo, que é o texto, como assim mesmo. Esse é o finalzinho. O apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado: o amor tudo sofre, e é da nossa parte acrescentarmos. O amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Já liga até a questão da paciência, né? Já coloca que a impaciência também é um ato de egoísmo nosso. Qual é a planta, se não me engano, é a tâmara, né? Que diz a frase que quem planta tâmara colhe. Não, ela não colhe a tâmara. É 100 anos, né? Para cada coisa da nossa vida tem um tempo. É claro que a gente quer, né, gostaria de ter as respostas, as ações. Isso é normal, isso é da nossa vida. A gente tá, e graças a Deus a gente tem isso. Porque isso é nosso instinto do progresso. Isso é o instinto do progresso. A gente quer resolver, quer que as coisas aconteçam, quer que o mundo fique melhor, né? Quer uma promoção, quer que seja. Né? Um amor, sei lá, uma revelação. Não sei. Mas a gente saber dar o tempo para cada coisa, o tempo certo, e a gente diz a frase, né, que é o tempo de Deus, ele é perfeito. Ele acontece quando tem que acontecer. Não tem erro. A gente às vezes fica naquela agonia que as coisas têm que acelerar, e quando a gente vê, não, graças a Deus que aconteceu agora, porque se tivesse sido na semana passada, o negócio não tinha. Talvez eu não tinha nem aceitado isso. Porque eu estava em outro movimento, outro momento da minha vida. Né? Aqui eu já falei sobre o instinto de sobrevivência. Vou passar aqui para frente. Conexão. Os benefícios do amor ao próximo para a sociedade e para o indivíduo. Eu fiz assim como se fosse tipo uma apresentação, né, que é tão difícil a gente falar sobre, porque é um tema tão forte, que às vezes a gente olha assim, mas é tão simples, né? Não tem erro, né? A palavra amar, né? Não tem erro. Se eu amar, se todos nós, né, se a humanidade amar, a gente vai ter uma sociedade muito melhor. A gente vai ter um fortalecimento comunitário, a gente vai ter um bem-estar pessoal. Mas agora, como a gente chega nisso? Porque a gente confunde, às vezes, a palavra amar. Às vezes a gente coloca o amor na outra, como é que ele diz? No outro sentimento, que é paixão.
é diferente. Por isso que Paulo diz, o amor ele tudo suporta. O amor ele é calmo, né? O amor ele espera. Olha só. Isso Paulo falou lá atrás. Os desafios, né? Conflitos de individualidade. Deixa eu botar aqui. Ao superarmos o egoísmo, abrimos espaço para a caridade florescer e nos aproximamos de um mundo de paz e fraternidade verdadeiras. Essa jornada requer reflexão individual e educação moral para cultivar a empatia e a solidariedade em nossas vidas. Falam que a porta, a porta é estreita, né? Eu digo que, eu brinco lá em casa que a porta não é estreita, a porta é gigantesca. O problema é que quando a gente chega, quando a espiritualidade chega e fala para nós, não, mas vocês querem adentrar os mundos superiores, e assim os mentores falam, quando a gente chega lá, eles falam assim, a gente pergunta, tá, mas o que tem para fazer? Ele falou, só tem trabalho. Aí eu fico pensando, né, imagina a gente ser chamado para ser anjo da guarda. Imagina, anjo da guarda, tu tem que ficar atrás, né? Atrás da gente, assim, imagina. Colocar alguém que nem nós, assim, só que eu sou o meu anjo da guarda, assim. Aí eu fico pensando, né, nas besteiras que eu já fiz, eu tenho que estar do lado ali, né, para corrigir, na infância mesmo, né, lembrando em árvore, fazendo besteira, né, mexendo em, como é que é, botava garfo em tomada, cara, uma coragem que a gente fazia quando era criança. Eu fico pensando, tu imagina a gente atender a isso, né, o nosso anjo de guarda, mas assim, ainda tem que fazer isso com amor. A gente pensar nisso, né, porque assim, a espiritualidade, e aí a gente, né, nós estamos estudando a doutrina espírita, baseada nas obras. Não sei se alguém leu algo diferente, se alguém leu que possa trazer na próxima palestra, né? Mas não sei se viram algum céu assim na espiritualidade que não faz nada. Não sei se alguém leu isso assim. Algum céu que eles dizem assim, olha pessoal, aqui em nosso lar, ou no planeta X, aqui é bom, é muito bom aqui, porque aqui a gente não faz nada. Aqui as pessoas servem a gente. Se tem alguma passagem dessa, seria interessante a gente ver, mas não tem. A espiritualidade superior é trabalho. Jesus disse, eu trabalho e meu Pai trabalha. Continua. O planeta não para. O planeta é movimento. E o movimento e o progresso vai acontecer. Ele não pede passagem. Ele não espera, ele simplesmente acontece. Olha quanto que a gente progrediu, né? Durante esses últimos 20 anos. 20 anos, vou colocar. 23 anos, né? 20 anos aí a gente teve progresso de comunicação que a gente não tinha durante alguns séculos. Hoje a gente está falando sobre chip que consegue fazer a pessoa voltar a enxergar, voltar a caminhar. Os maiores investimentos do Google hoje é em biomedicina, não é mais em tecnologia para redes sociais. Eles estão trabalhando sobre medicina, sabe? Protótipo. Então, assim, tudo isso para trazer uma vida melhor, né? Trazer um bem-estar melhor para a gente. E aí, novamente, vejam que o planeta ele é abundância. O planeta ele tem muito. Nós é que atribuímos o egoísmo e acreditamos que a gente está sempre em escassez. Está sempre nos faltando. Sempre falta alguma coisa. Né? Ou seja, materialmente, ou nas nossas amizades, não me chamou, não me convidou. É sempre a gente acha que está faltando alguma coisa. Eu precisava de mais amigos, ou precisava de mais dinheiro, ou de mais trabalho. Né? Trabalho, dificilmente, né? Mas assim, de uma promoção, né? Que nem quando perguntam para a gente na entrevista de trabalho, né? Qual é a função que você gostaria aqui na empresa? Realmente a gente responde, né? Patrão, né? Ou tipo, dono da empresa? Não. Se a gente fosse descobrir o que o empresário tem que muitas vezes sacrificar
para estar ali naquela posição, essas empresas que teve de sacrifício para conseguir, a gente não queria. A gente quer, na verdade, só a parte boa da... E é mais uma coisa assim, isso não está errado porque isso é sentimento, eu sempre digo que todos os sentimentos, e assim Emmanuel fala, né, não existe o mal, né, a ausência do bem. Ou seja, os sentimentos, eles são propulsores nossos. É só a gente conseguir trabalhar ele. Tanto é que um dos sentimentos do progresso, olha só o que eles dizem, é a indignação. Ou seja, eu não estava confortável com aquela situação. Estava na caverna e fazia calor, eu não queria aquela caverna para mim. E aí fui para outra casa. E assim, não, essa casa agora está pequena. Ou essa família precisa de mais proteção. Essa questão, esse sentimento, ele é positivo quando a gente sabe trabalhar ele. Tudo na nossa vida é energia. Tudo se move, tudo trabalha. Né? A vida não para. A gente às vezes acha que o mundo vai parar porque, né? Eu digo que hoje em dia a gente bloqueia, né? Então a gente quer, assim, teve uma discussão numa rede social que a gente faz, apaga, porque agora eu já não vejo mais, né? E isso não resolve, né? Como Jesus diz, né? Se tiveres que trazer uma oferenda para o templo, mas se tiveres um problema com o teu irmão, volte, resolva o problema com o seu irmão, e aí sim pode voltar para trazer uma oferenda. Ou seja, aquele pensamento que eu tinha lá atrás, se dava para comprar a bênção, né? Comprar não dá. Não dá no pedido, não tem como. A gente pode fazer de sentimento, pode fazer, né? Trazer doações e tudo isso é muito importante para a gente, porque é a nossa desconexão para essa questão do egoísmo. Porque quando a gente faz um benefício, já pensaram que quando a gente doa algo, as pessoas dizem assim, mas você está doando aquilo que você tem em excesso. Não, mas a gente tem que ter esse gatilho na nossa mente. A gente tem que acreditar que o planeta é abundante. Que a gente tem realmente bastante. Se a gente achar que a gente nunca tem, como é que eu vou doar? Aí eu vou ser um novo necessitado. Então nós temos que mudar isso. Sabe quantas coisas a gente não tem que a gente pode, né, contribuir? E a contribuição, ela não é só de bens materiais, né? Não é de dinheiro, ela é muito mais, às vezes, de palavra. Né? O tempo é aquele nosso... O tempo, ele é, como é que se diz? É o fator mais caro, né? É a palavra que me fugiu agora. É o ativo mais caro que nós temos. Né? Tanto é que os grandes, né, as grandes corporações, o que elas compram? Tempo. E quem está embaixo, nós que estamos trabalhando, nós vendemos tempo. Eles compram tempo. É isso que a gente tem que começar a desconectar, sabe? Mudar um pouco a nossa visão do planeta, porque até por causa da quantidade de notícia que a gente tem ultimamente, assim, eu sei que é difícil, sabe? Não parece que as coisas estão piorando, assim. Se a gente abrir o noticiário mesmo, se a gente abrir na tela assim, começa a escorrer sangue, né? A gente tem até que cuidar, porque é só isso, é o dia inteiro. É o dia inteiro. Esses dias um colega meu chegou e falou, mas você não viu mais noticiário? Eu falei, cara, eu acho que eu desliguei essa semana. Não, mas aconteceu isso e isso. Pois é. Graças a Deus, o que aconteceu, que foi fora, não tinha nada que eu pudesse fazer para modificar aquela situação, né? Mas dentro de casa, né, dentro do nosso lar, tinha situações que eu tinha o que fazer para modificar. Então, às vezes, a gente tem que fazer como é que se diz? Essa descontaminação, né? Porque acaba que a gente começa a ver só esse tipo de situação, de ego, não, que é isso aqui, é briga, é assalto, é luta, é só isso. Daqui a pouco a gente acredita que todo o planeta está assim, toda a situação, tudo está assim. Hoje eu vi ontem vi uma reportagem sobre a questão de Florianópolis, sobre a segurança, né? E ele falou uma coisa bem interessante. Santa Catarina, nas estatísticas, ela é colocada como um dos estados mais seguros do Brasil. Mas eles dizem que a questão de sentimento de segurança, ele é individual. Porque eu posso estar num bairro onde aconteceu um fato. E
dentro das minhas estatísticas não aconteceu nada aqui dentro, mas aconteceu. Para aquelas pessoas que estão ali por volta, o sentimento delas é que não tem segurança. Não é assim que vai acontecer? Se a gente descobre que alguém próximo a nós aconteceu algum fato terrível, a gente, opa, novamente, cada um de nós é um mundo. A visão que nós temos do mundo, a visão que nós temos, só nós. Só cada um de nós vai ter. Essa lentezinha que nós temos aqui, e a lente que eu digo, né, fiz até errado, porque na verdade a lente é essa aqui, né? É a lente do coração, é a lente do sentimento, é uma lente que cada um de nós tem. Cada um de nós. E aí a gente pode ser uma máquina, né, daquelas bem antigas, ou pode ser uma digital. Aí cada um de nós vai ter uma visão, vai ter um sentimento sobre isso. Mas a grande luta nossa, nesse mundo de transição, que o mundo já está vindo já para o mundo de regeneração, assim coloca a literatura, onde nós já estamos, né, nesse avanço, é a nossa desconexão com o egoísmo. É a gente perceber que eu já não preciso mais dele. É descartar mesmo. Hoje eu não preciso mais desse sentimento. Ele foi necessário durante um tempo e agora eu não preciso mais dele. Agora eu vou ter que desligar dele. Eu não sei quanto tempo que é a mensagem. Eu vou fazer só Eu gosto de Tem um livro, Parnaso de Além Túmulo, que ele é psicografado, e ele é gigante, eu até tenho ele físico, né? Cada página é um poema de uma grande figura, né? E eu estava pesquisando sobre o tema caridade, e o texto que veio do Parnaso veio de Cruz de Souza. Bem legal. Ele fala assim, ó: a caridade é a mão terna e compassiva, que ampara os bons e aos maus, ama e perdoa. Misericórdia, a qual para ser boa, de bens paradisíacos se priva. Mão radiosa, que traz a verde oliva, da paz que acaricia e que abençoa, voz da eterna verdade que ressoa, por toda parte promissora e ativa. A caridade é o símbolo da chave, que abre as portas do céu claro e suave, das consciências libertas da impureza. É a vibração do Espírito Divino em seu labor fecundo e peregrino, manifestando as glórias da beleza. Então é isso, pessoal. Obrigado pela paciência. Obrigado por terem me ouvido. E essa é a singela mensagem que eu trouxe hoje, né? E agradeço ao nosso irmão e agradeço o convite da casa. E é isso aí.